Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à organização, na pessoa em primeiro lugar, do Diogo Cardoso, que esteve mais ligado a este convite e fomos falando ao longo de vários meses, ao Diogo Cardoso, ao Fernando Mota e naturalmente agradecendo muito também à Joana Sequeira pelo seu empenho. E aproveito esta oportunidade também para cumprimentar o meu colega Javier, que, enfim, que já nos conhecemos há muito tempo, agora estamos em diferentes instituições, e dizer que é um prazer revê-lo aqui neste canal. Ora bem, a minha intervenção, eu chamo de intervenção não propriamente de uma comunicação, queria destacar alguns aspectos ligados à disseminação da aritmética política e da estatística da população no ultramar português. Ora bem, o que eu defendo essencialmente aqui é que na transição do século XVII para o século XVIII temos cada vez mais a implementação dos princípios da aritmética política em Portugal, muito por ação de Dom João V, e que naturalmente vai ser muito desenvolvido posteriormente durante o reinado de Dom José I, consulado pombalino, e é exatamente aí, com o consulado pombalino, na década de 1760, que se vão dar as primeiras tentativas para se quantificarem sistematicamente as populações coloniais. Portanto, quando falamos na construção da estatística, devemos fazê-lo, dizê-lo de uma forma progressiva. Isto não nasce de um dia para o outro, e realmente o consulado pombalino não vai romper com nenhuma tradição. Pelo contrário, vemos que, sobretudo desde o reinado de Dom João V, temos cada vez mais quantificação das populações, ou seja, temos vários cômputos que vão ser feitos para as várias partes do Império, nomeadamente o censo de Goa, do Estado português da Índia, em 1720, temos o caso de um censo muito completo de Cabo Verde, em 1733, da Madeira, de algumas partes do Brasil, mas esses numeramentos, esses levantamentos têm, apesar de terem uma boa cobertura, são de caráter esparso, são de caráter relativamente irregular. E a grande mudança, se é assim que podemos dizer, é que na transição da primeira para a segunda metade do século XVIII, vemos que a coroa portuguesa está cada vez mais, enfim, implicada e determinada a levar a cabo um sistema regular de estatística da população. Ora, isto enquadra-se centralmente nos princípios da aritmética política, já muito disseminados na Europa, em Inglaterra, em França, muito por William Petty e por John Ground, que essencialmente dizem, e estou a simplificar muito, que realmente os monarcas necessitam de ter informação empírica, portanto informação serial sobre os mais diversos negócios, os mais diversos ramos da administração e da sociedade, e é neste sentido que começamos a ter uma estatística standardizada da população, da economia, da produção, do consumo, da exportação, da importação, a estatística militar, etc., que começa a chegar dos vários domínios ultramarinos a Lisboa e tendencialmente de uma forma com uma periodicidade anual. Portanto, a ideia de que os monarcas só podem tomar decisões políticas bem fundamentadas quando têm em cima da mesa, por assim dizer, um conjunto de informações empíricas que sustentam essas mesmas decisões. E, portanto, podemos ver que no que concerne ao ultramar português, parece-nos que Portugal e Espanha atuaram de uma forma muito simultânea, no sentido de garantir que esses territórios enviavam estatística regularmente a Lisboa. E, portanto, o que eu estou aqui a defender, sobretudo, é que é na década de 1760 que vamos ter paulatinamente a tentativa da coroa de construir, incentivar
uma cultura estatística nos vários domínios ultramarinos. Isto passa-se relativamente, em concreto, aqui que vamos analisar, sobre a população. Ora bem, sobre a população, o que há a dizer aqui é que, paulatinamente, os diversos governadores vão recebendo instruções de Lisboa, instruções do Rei, do Conselho Ultramarino, no sentido de quantificarem as populações dos seus territórios. Ou seja, uma primeira diferença é que a coroa portuguesa passa a estar muito implicada e muito determinada a conhecer, não como antigamente, a população dos principais centros urbanos, mas de todos os seus territórios. Portanto, conhecer a extensão, portanto, a população desses territórios em toda a extensão compreendida. E como é que isto se faz? Por um lado, certos territórios, nomeadamente os Açores, o Brasil, aqueles que conhecemos melhor, existem alguns ensaios prévios. E estes ensaios fazem sobretudo através dos novos governadores que são impulsados durante esse período, durante a década de 60. Lembro, por exemplo, da criação da Capitania-Geral dos Açores, em 1766. Por exemplo, o capitão-general, ao se deslocar para o arquipélago, leva consigo um conjunto de instruções secretas, como aconteceu com vários outros governadores em várias capitanias do Brasil e até em Angola, que, ao iniciarem o seu mandato, dispunham já de um conjunto de parágrafos dessas instruções, no sentido de lhe serem dadas determinações para que fossem recolhidas essas informações e de que modo é que deveriam ser recolhidas. Portanto, o que podemos dizer é que na década de 60 o monarca está essencialmente a experimentar, a testar estes novos modelos, que mais tarde, só em 1776, é que vão ter uma espécie de standardização, e isto verifica-se através do diploma de 1766, de 21 de maio de 76. Ou seja, independentemente de vários domínios portugueses já terem recebido, por via dessas instruções aos governadores empossados, mapas mais ou menos com estas características, só em 1776 é que ele se vai standardizar. E, portanto, é neste sentido que o monarca envia a todos, ou praticamente todos, os domínios ultramarinos uma relação pela qual pede que os governadores enviem informes sobre 10 classes. Vemos que para os homens temos uma determinada estrutura etária que, tirando a primeira classe, dos 0 aos 7 anos, é diferente consoante os sexos. E aqui, como não há tempo para me alongar, o que queria mostrar é que, aparentemente, temos intervalos, por exemplo, muito grandes para os homens entre os 15 até aos 60 anos, o que estará muito relacionado com a questão do recrutamento militar, não só do recrutamento propriamente dito, como das próprias ordenanças, porque, como sabem, dos 15 aos 60 anos é a idade em que os homens podem servir a chamada tropa de terceira linha em caso de defesa do território. E depois todos os velhos de 60 anos para cima, com a especificação particular de todos os que passam os 90 anos. Portanto, o rei não explicou porque é que, nem tinha que explicar, porque é que foi determinado esta classificação etária, mas nós podemos deduzir que tem a ver, no caso masculino, muito com o exército, e no caso das mulheres, há uma que também nos chama a atenção, que são todas as mulheres desde a idade de 14 até aos 50 anos, ou seja, possivelmente estar-se aqui a delimitar o período biológico da mulher, e esta informação poderia ser naturalmente utilizada para efeitos de projeções da população. Ora, o que eu destaco aqui são algumas questões essenciais. Em 1776 é um momento importante porque realmente passamos a ter um modelo único para a estatística ultramarina. E é curioso notar
que, enquanto o monarca define estas classes, eu peço desculpa, para além das classes etárias, faltou-nos naturalmente falar dos nascimentos e dos óbitos, dos movimentos da população, mas isto significa que, doravante, podem ser feitas comparações entre todo o Império ao nível destas classes etárias, mas também dos nascimentos e dos óbitos. O que é que o monarca quer, acima de tudo? Ele quer controlar estes fluxos populacionais, quer conhecer a população que tem nestes domínios ultramarinos, mas também os fluxos, ou seja, são zonas de grande pressão demográfica, de baixa pressão demográfica, para naturalmente, e isto é que eu queria enfatizar, podermos ter políticas de população que pudessem, de certa forma, regular os fluxos demográficos de uma forma adequada aos próprios interesses da coroa portuguesa. E estamos aqui a falar de uma época muito sensível, pós-Tratado de Madrid, em 1750, onde realmente há uma necessidade quase desesperada, quer de Portugal, quer de Espanha, de povoarem muitas partes dos territórios para justificarem as posses territoriais. Vemos até que na década de 40 e finais da década de 40 as coroas portuguesa e espanhola tiveram realmente a transportar casais, quer dos Açores, quer das Canárias e também de partes da Galiza, para esse esforço de colonização, e portanto naturalmente isto explica muito como é importante ter um quadro estatístico que permita precisamente perceber quais são as zonas que estão a ter um crescimento demográfico sustentado. Portanto, este é um primeiro ponto distintivo. Porquê é que se faz esta estatística? Naturalmente que nós podemos imaginar que, ainda que a estatística da população fosse, no caso de Portugal e de Espanha, quase como um segredo de Estado, portanto estes dados não deveriam ser divulgados, mas aparentemente serviam para conhecer essas populações em termos de estrutura, em termos de potencial demográfico, de crescimento ou de, portanto, de crises demográficas recorrentes. Por outro lado, há um aspecto aqui que me parece fundamental assinalar, que é o de verificarmos que nestas classes não se indicam, ou seja, que estas determinações apenas têm classes etárias e não sociais. Isto significa que, ao contrário do Império Espanhol, onde era necessário se descreverem as diversas castas, no caso do Império Português, aparentemente isso terá ficado ao critério das administrações locais. E é neste sentido que vemos que há naturalmente uma grande heterogeneidade de classes sociais, de categorias sociais, e antes de eu falar dessas categorias sociais, é importante também, enfim, assinalar que esta estatística da população, estes mapas estatísticos da população, têm naturalmente os seus perigos. Têm os seus perigos na medida em que estas classes ou categorias, enfim, incorporam formas negociadas de se verem estas populações, ou seja, podem ser visões que o poder central tem sobre essas populações, ou podem também ser as visões que as autoridades locais incorporam e que querem transmitir. Portanto, o meu ponto aqui é alertar-vos para o fato de que estas categorias sociais não são neutras. E, portanto, quando falamos de gentios, quando falamos de brancos, de mulatos, de, enfim, cristãos brancos, etc., há que ter muito cuidado com estas categorias, na medida em que elas podem ter significados diferentes de lugar para lugar. Vejam aqui no caso de Angola, como os grupos sociais que estão aqui delimitados são essencialmente os livres, os escravos, quanto à naturalidade africanos, americanos, europeus, e depois as grandes distinções que se fazem são entre brancos, pretos e mulatos. É a divisão preferencial que temos aqui. No caso dos Açores e na Madeira, naturalmente que não temos qualquer classificação social,
dado o facto de a população neste período ser maioritariamente branca, ou seja, portanto, a população africana e a população escrava é estatisticamente insignificante. No caso do Brasil, poderíamos ver aqui um ou outro mapa. Neste caso seria dos casamentos anuais, nascimentos e mortes na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no ano de 1798. Portanto, estamos a analisar um mapa primário, ou seja, uma relação de uma freguesia que realmente depois seria apresentada num mapa coletivo, porque a Lisboa apenas chegavam os mapas finais de toda a capitania. Mas vejam também que neste caso temos aqui os brancos, pretos, mulatos, sendo que dos pretos e dos mulatos se dividem também entre livres e cativos. Dizer-vos também que nesta estatística da população, eu estou a abreviar muito, naturalmente que existem muitas variações, no caso do Brasil, de norte para sul, que têm a ver também com a população indígena, que realmente é quantificada em alguns sítios, não é noutros, portanto, e temos outro tipo de categorias que por vezes são enunciadas e que naturalmente têm a ver, muito possivelmente, com aquilo que os governadores e as autoridades eclesiásticas entenderam recolher. Uma palavra para também a própria informação, como é que se recolhe esta informação. E isto é importante saber para saber até que ponto é que, em que a informação é fidedigna, que outro tipo de problemas se podem colocar por ter sido esta ou aquela outra autoridade, mas dizer que, de uma forma geral, a entidade mais importante na recolha da informação tenha sido a Igreja. Por razões claras, porque era aquela que tinha um aparelho montado em todos estes territórios, ou em quase todos estes territórios, e que com uma rede de paróquias e de indivíduos letrados poderia servir-se em primeiro lugar já dos róis de confessados, dos livros de batismo, de casamento e de óbitos para coletar esta informação que era pedida, mas isto trouxe muitas vezes tensões entre os governadores, entre os bispos e entre os párocos, na medida em que era um trabalho extenuante, muitas vezes não era bem visto pela Igreja, pelos párocos, e poucas vezes tivemos situações de tensão. Outras vezes também os próprios governadores desconfiavam desta informação, porque diziam que podia ter sido coligida de uma forma mais, enfim, mais porosa, menos bem feita, e muitas vezes quando enviavam estes mapas alertavam que realmente poderiam existir algum tipo de erros. Acho que nada melhor como vos dar, por exemplo, ou outro exemplo, o governador de Angola que dizia que em 1807 que é indizível a série de incoerências que me têm sido remetidas em lugar dos mapas pedidos. Não há proporção alguma entre o número de mortes, casados e nascidos. Noutra situação, falava também da pouca exatidão dos mapas, porque as paróquias do sertão, pela maior parte, não têm párocos, e são tão extensas como o território de cada uma equivale a um bispado em Portugal. E noutra ocasião teria dito até, quanto à exatidão dos dados, não me atrevo a aboná-la, porque claramente vejo em alguns erros palpáveis, porque eles, ou seja, os padres e os militares, são homens que pecam por ignorância. E, diz, com tais gentes, diga-me, Vossa Excelência, o que quer que eu faça. Portanto, vemos na primeira pessoa, muitas vezes, enfim, o descrédito que, numa primeira fase, esta estatística da população pode merecer. No caso de São Paulo, tinha aqui outro caso em que o governador dizia que é muito difícil encontrar gente nesta capital que consiga realmente organizar os mapas da população. Portanto, duas notas finais que aqui queria deixar.
Uma era que realmente existia uma dificuldade de execução nestes censos, mas aquilo que eu tenho sentido através desta investigação é que, de uma forma geral, com maiores ou menores problemas, nós vamos ter a implementação de uma cultura cada vez mais estatística nestes territórios. Portanto, é uma máquina que demora a olear, mas que, passados os tempos, vamos começando a ter uma série sistemática de informação que é realmente coligida por esses governadores. Em segundo lado, dizer que no Atlântico português, de facto, existem situações muito diferentes em termos de cobertura demográfica e de qualidade dos dados. Portanto, em territórios como os arquipélagos atlânticos, isso era relativamente fácil de fazer, são pequenos territórios, a máquina eclesiástica está bem implementada e há um controle das populações. Diferente é o caso de Angola e de certas ou de várias capitanias do Brasil, onde realmente há uma zona de influência portuguesa e depois há uma zona muito porosa, muito fluida, onde se tem uma ideia mais ou menos vaga do total de habitantes. Portanto, quando fazemos um exame destes mapas da população, temos que ter em conta se, por um lado, toda a gente foi contabilizada, os índios aldeados, e de facto outros indivíduos, e se também não existem outro tipo de falhas de cobertura pela própria rede eclesiástica ou por outras redes, como a rede dos militares. Finalmente dizer, estou com certeza no limite do meu tempo, dizer que estas fontes de informação são realmente muito importantes para o estudo da expansão portuguesa e do Império Português no século XVIII e no século XIX, não só pela questão da dimensão demográfica e da informação implícita nestes mapas, mas sobretudo pela linguagem e pela utensilagem que eles nos trazem. Ou seja, nós devemos muito perceber também estes mapas da população, estes ditos censos, entre aspas, como instrumentos de poder, como tecnologias de poder, no sentido de realmente afirmarem, por um lado, a soberania que Portugal quer afirmar junto desses povos, mas também, por outro lado, o ato de classificar traz em si incorporações mentais que estes indivíduos, sejam do poder central de Lisboa, da metrópole, ou das pessoas que estão a fazer essa coleta dos dados, incorporam dessas mesmas sociedades. Muito obrigado e agora estou disponível para a parte mais interessante, que é do debate.